Como que a gente calcula a energia necessária para aquecer os corpos? Vocês querem saber, tipo assim, se eu fizer tal coisa, o que que vai acontecer? Então, quando vocês estiverem trabalhando com trocas térmicas, você vai querer saber o que que eu preciso fazer para aquecer. Apesar de eu ter colocado aquecer, mas pode ser esfriar também, né? O que que eu faço para mudar a temperatura de um corpo? Então, a gente vai definir a equação, né, para fazer isso. E aí nós vamos conversando um pouquinho sobre a teoria. Nós estamos usando para calor a letra Q. E aí a gente vai medir ou em joule ou em caloria. Na aula passada falamos de dilatação térmica. Nós já usávamos, né, Q lá na fórmula da dilatação. Então nós já usamos essa letra Q para calor, continuamos usando. Então essa energia necessária para aquecer ou esfriar e tal, a gente vai usar a letra Q. E aí vai medir em joule ou caloria. A gente vai conversar quando que a gente usa cada um. Eu vou aquecer um corpo. Então vai depender da massa do corpo. Vocês concordam que quanto mais massa, mais calor eu vou gastar, né? Quanto mais quilogramas esse corpo tiver, mais joules ou mais calorias eu vou gastar para esquentar esse corpo. Então a gente tem uma relação direta aqui, né, entre calor e massa. Quanto maior a massa, mais calor eu vou gastar para aquecer esse corpo. Então uma das coisas que vai depender, né, esse aquecimento é da massa, a quantidade de matéria que tiver. Quanto mais massa, mais calor eu vou gastar. E aqui nesse exercício, nessa equação, é bem comum a gente usar essa massa em quilogramas, mas a gente também pode usar em gramas. Vamos para frente. Aqui eu vou apresentar para vocês uma constante nova que se chama calor específico. Calor específico. Aqui está a unidade de medida dele, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para a gente conversar. Mas vamos definir melhor primeiro esse calor específico aqui. Pessoal, o calor específico, ele vai ser, esse coeficiente aqui, esse índice, ele que vai ser a constante que vai estar relacionada ao material. Porque assim, pessoal, os materiais, eles se esquentam de maneira diferente. Tem material que é fácil você aquecer. Com pouca energia, ele já fica quente rápido. Normalmente, os metais são assim. Se você esquentar um metal, se você tiver, por exemplo, sei lá, quem gosta de cozinhar aí, às vezes vai usar uma colher de metal ali para mexer uma sopa, sei lá. Se a colher é inteira de metal, rapidinho ela aquece. Metal ele é um bom condutor tanto de eletricidade quanto de calor também. Então, o calor específico de um metal, ele é pequeno, porque com pouco calor eu consigo mudar a temperatura. Corpos que precisam de mais calor para mudar a temperatura, tem calor específico maior. Então, o calor específico, ele aqui vai ser a constante responsável em determinar a facilidade que o corpo vai ter de ser aquecido. Corpos que precisam de muito calor têm calor específico grande. Corpos que precisam de pouco calor para esquentar têm calor específico pequeno. Então isso, pessoal, é tabelado. Meio que a gente já conhece de uma maneira geral os valores de calor específico de diversos materiais. A gente tem tabelas e tal. Então, se você tiver curioso sobre o calor específico de um determinado material, você joga lá na internet que você acha. Então, a quantidade de energia para aquecer um corpo depende da massa do corpo, depende do tipo de corpo. Então, é mais fácil esquentar metal do que água, por exemplo. A água você pode deixar, se você vai fazer um café, você deixa a água um tempão no fogo para ela começar, até ela ferver, demora um tempo. Se fosse tudo só metal, ia aquecer bem mais rápido. E por último, para terminar aqui nossa equação, é a variação de temperatura. Por que variação de temperatura? Quanto mais eu quero esquentar o corpo, quanto mais eu quero variar a temperatura do corpo, mais calor eu vou gastar.
Quanto maior esse ΔT, se vocês lembrarem de delta, né, pessoal? O delta seria, aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, ele seria um T final menos um T inicial, né? É uma variação de temperatura. Sempre que tem delta na física, isso é uma variação. Então, esse ΔT, eu vou colocar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quanto mais eu quero esquentar um corpo, mais calor eu vou gastar. É tipo assim, ó. O corpo está a 50 graus, quero levar a 70. Eu vou ter um ΔT de 50 graus. O corpo está a 50, eu quero elevar até 55. É uma variação só de 5, eu vou gastar bem menos calor. Então, quanto mais eu quero esquentar, mais calor eu vou gastar. Então, vocês podem ver que todas essas relações aqui são diretamente proporcionais. Quanto mais massa, mais calor eu gasto. Quanto maior o calor específico do corpo, mais calor eu vou gastar para esquentar. Quanto maior a variação de temperatura, mais calor eu vou gastar. Eu fiquei de falar um pouco da unidade do calor específico, porque eu estava esperando aparecer aqui, ó, a unidade da temperatura. Se eu passar essa massa dividindo e esse ΔT dividindo, né, só o específico aqui, então ele vai ficar, ó, energia, calor dividido por massa, que é quilograma ou grama, e temperatura, que pode ser Celsius ou Kelvin. Por isso que aqui eu coloquei duas unidades para ele, que vai depender do que a gente estiver trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando esse calor específico com joule, quilograma, grau Celsius, então a gente vai usar todas as unidades condizentes com o calor específico. Então, calor específico foi dado em joule, o que vai ser em joule. Calor específico foi dado em quilograma, então a massa tem que usar em quilograma. Calor específico foi dado em Celsius, então usa ΔT em Celsius, para ficar condizente com essa unidade. A gente até pode medir no calor específico também, mas é um pouquinho mais trabalhoso. É mais fácil a gente adequar as unidades de medida de Q, de M e do ΔT conforme o calor específico. Então, se eu usar o calor em caloria, a massa em grama, temperatura aqui em grau Celsius, por exemplo. Então, dependendo do exercício, a gente pode usar aí qualquer uma dos dois. Vocês podem imaginar outras situações. Imagine um exercício que deu em Fahrenheit. O que eu faço? Passa a temperatura para Celsius e aí você consegue resolver usando essa equação. Porque o calor específico normalmente vai estar ali dependendo de Celsius. Então, nós já tivemos nossa aula, né, que fazia essa transformação, né, de unidade de medida de temperatura. Tem postado aqui no YouTube também. Então, vocês têm as fórmulas que fazem a transformação. Então, se o seu calor específico está em grau Celsius e foi dado temperaturas em outras unidades, transforma tudo para grau Celsius, que daí a equação vai funcionar, certo? Então, cuidem da unidade do calor específico e aí vocês montem aqui as unidades das energias aqui de acordo. Para o engenheiro, pessoal, é importantíssimo saber reconhecer as unidades de medida. No futuro aí, vocês vão trabalhar com máquinas, com materiais vindos aí, sabe, de vários lugares do mundo. Cada lugar usa uma unidade diferente. Você tem que, para você saber programar uma máquina, entender o resultado que a máquina vai dar, você tem que identificar a unidade de medida que está ali para você poder fazer e trabalhar com a máquina certa. Então, isso é uma característica muito importante que o engenheiro tem que ter. Saber fazer a diferença de quilograma para grama, saber que é Kelvin, Fahrenheit, saber a diferença, está em joule, está em caloria. Então, é importante sair da disciplina de física sabendo fazer essas transformações. Por isso que eu sempre estou reforçando aí com vocês sobre isso.